Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha Psicoinfantil, psicóloga infantil especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você em que momento que a gente deve e como que a gente vai fazer para encerrar um processo terapêutico. Você sabe como fazer isso da maneira correta? Então vamos conversar. Ei, rapidinho, eu preciso te deixar um recado muito importante antes de você continuar esse vídeo. Eu quero que você saiba que devido a tantas e tantas angústias e dificuldades de tantas profissionais pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais de maneira geral, eu criei um curso para terapeutas infantis. Pode ser psicólogo, pode ser terapeuta ocupacional, pode ser fono, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, pedagoga, tanto faz. Sendo da área da saúde ou educação, esse curso pode te ajudar. Dentro do Psicoplano Infantil, a gente tem uma comunidade de terapeutas infantis, ou seja, a tua casa lá para tirar dúvida, para fazer um desabafo, para perguntar de um caso, de uma situação, pedir aquela ajuda, aquele apoio que às vezes a gente não tem no nosso dia a dia, e também mais de 150 aulas gravadas comigo e parceiros ali da mesma área, né? Sempre pensando em trazer para você o melhor caminho e um passo a passo da sua atuação profissional. Dentro do Psicoplano você encontra a metodologia IANF, que são 4 etapas para você conseguir atender todas as demandas da infância, eliminando essa tua insegurança no atendimento infantil. A partir do momento que a gente tem um bom raciocínio clínico, que é o que eu te entrego com o IANF, a gente consegue atender todos os casos, porque a gente tem uma metodologia, tem um passo a passo e sabe o que fazer e o que esperar de cada etapa do processo. Isso aconteceu dessa forma porque em 10 anos de atuação clínica, que hoje eu tenho, eu percebi uma dificuldade muito grande que a faculdade não ensina pra gente essas questões. E é por isso que eu trouxe o Psicoplano Infantil de uma forma pronta e tudo organizado e estruturado para te dar esse apoio no teu crescimento e desenvolvimento profissional. Se você quer saber mais, a gente também tem uma página com os depoimentos de alunas nossas, ou seja, várias alunas falando sobre algumas etapas do curso, do Psicoplano, do IANF, para você realmente ver que isso é verdade, ver as nossas alunas. Hoje em dia na internet tem tanta coisa que é desonesta e a gente traz a clareza para vocês realmente verem as alunas falando sobre o curso. Aqui embaixo você vai encontrar o link para uma página de depoimentos e lá dentro tem diversas alunas devidamente autorizadas, né, com suas imagens autorizadas, para falar um pouquinho sobre como que foi, o que é o Psicoplano e a metodologia IANF para cada uma delas. Se você se interessou, o Psicoplano Infantil ele abre vagas em alguns meses do ano, tá? Não é o tempo todo que está com as inscrições abertas, porque a gente fecha turmas específicas. Clica aqui embaixo na lista de espera para você ser avisada assim que a gente abrir a nossa próxima turma do Psicoplano Infantil. Agora bora pro conteúdo desse vídeo que é bom demais. Poucas pessoas falam da importância da gente realmente saber encerrar um processo terapêutico de uma forma adequada. Eu tenho certeza que você não ouviu falar sobre isso na faculdade. Já me conta aqui nos comentários se na tua faculdade te ensinaram isso, porque na minha não ensinaram. Eu não tinha noção de como que era feito o processo de encerramento de atendimento infantil. Talvez adulto até tenha ouvido falar alguma coisa, mas como nunca foi meu interesse, não era uma área que eu queria atender, desde quando eu entrei na psicologia eu já sabia que eu queria ser psicóloga infantil, então eu não tive acesso a esse conteúdo, por isso que eu trago para vocês esses vídeos, esses conteúdos. O curso que é o Psicoplano Infantil, tem sempre informação aqui na legenda para vocês aprenderem pelo caminho mais rápido. Porque depois de 10 anos de atuação clínica, pode ter certeza que eu consigo pegar os melhores momentos e trazer de uma forma organizada para facilitar a tua atuação aí também. Eu vou dar 2 exemplos de possíveis situações de encerramento clínico para vocês entenderem. A gente tem a primeira situação, que é a alta terapêutica, vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele momento que a criança alcançou os objetivos esperados e a gente finaliza o processo terapêutico porque não tem mais o que ser trabalhado. Então essa é uma opção. A segunda opção é quando a criança está com você, você não está vendo evolução, você para pensar e analisar se realmente a tua abordagem é a melhor abordagem para aquele caso. Ou se realmente a criança precisa de psicóloga nesse momento e não é uma outra profissional, por exemplo, uma psicopedagoga, uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga. Talvez os déficits que ela tem naquele momento não sejam a psicóloga que vai resolver, ela precisa estabelecer alguns pré-requisitos antes para conseguir seguir em frente com a psicologia, talvez mais para frente. Então, temos essas opções possíveis, que é a alta terapêutica ou o encaminhamento do caso. Quais são os critérios, então, para a gente finalizar um caso pensando em alta terapêutica? Primeiramente, que quando você iniciou o processo de atendimento do seu paciente, você definiu algumas metas para aquele caso. Claro, gente, que se há uma criança com atraso no desenvolvimento, é muito comum que ao longo do tempo as metas vão mudando e ficando mais complexas. Por isso que é muito comum que crianças autistas ou com alguma deficiência específica, elas fiquem muito tempo em terapia. Eu tive paciente, acho que o meu maior recorde foi 6 anos de atendimento comigo. Por quê? Porque começou pequenininha, com seus 3, 4 anos,
e foi indo em suas dificuldades e as dificuldades, por exemplo, na primeira infância ali a gente conseguiu, beleza, sanou todas as dificuldades iniciais. Mas agora vem a questão da socialização, de habilidades sociais. Então vamos trabalhar habilidades sociais. Mas agora, com as habilidades sociais e a noção de si mesma, estão vindo questionamentos do porquê que eu sou assim. Então agora a gente vai trabalhar autoimagem. Então, existe essa dinâmica na questão de metas terapêuticas de pacientes, faz parte do processo psicoterapêutico. E aí cabe a você, terapeuta, olhar para essa linha do tempo do teu paciente, olhar o caso e entender, até aqui tá bom. Porque é claro que uma criança pode ficar em atendimento terapêutico por muito e muito tempo, principalmente se ela possui algum diagnóstico específico. A gente sabe que terão déficits, terão questõezinhas, às vezes mais sutis, que vão fazer parte de quem ela é. Por exemplo, no mundo do autismo, a gente sabe que a questão social será sempre uma questão. Às vezes mais difícil, às vezes mais fácil, às vezes a criança, ou o adolescente, o adulto, ele já tem estratégias para lidar, mas é um grande movimento, né? Tem dias que está muito tranquilo, ele consegue lidar, entender piada, fazer piada, beleza. Tem dias que está muito difícil, ele não quer nem ver ninguém e está difícil socializar e não quer interagir. Então é uma questão dinâmica, né? Fluida daquela pessoa. Então sim, o atendimento psicológico ele é importante nesse processo também. Mas caberá a você, terapeuta, olhar o teu paciente e pensar assim: será que nesse momento ele já tem ferramentas suficientes para seguir sem a psicoterapia? Essa mãe ou esse pai, nessa família, já estão suficientemente orientados para seguir sem a tia Paulinha o tempo todo, toda semana com eles? Então, os pais sabem bem o que fazer, a criança, por mais que ela tenha suas dificuldades e seus momentos de crise, claro que vai ter, gente. Não quer dizer que porque passou por psicoterapia, nunca mais vai ter uma crise, uma situação de overload sensorial ou overload de questões de comportamento, ou um comportamento que vai explodir. Pode acontecer, porque situações e a vida, ela vai acontecendo. Agora, será que este paciente e essa família estão bem ferramentados, digamos assim, estão bem instrumentalizados, eles sabem o que fazer, eles sabem lidar com a situação? Eles sabem, ótimo. Então a gente tem uma família que está pronta para seguir essa caminhada sem ter uma tia Paulinha toda semana junto. Tia Paulinha, mas e se eles precisarem de uma sessão do nada? Tudo bem. Eu sempre me coloco à disposição e falo até para eles que meus pacientes antigos sempre têm prioridade na volta de horário. Então, digamos que eu tenho uma lista de espera aqui, essa é a lista de espera da tia Paulinha, mas esse paciente aqui, que esteve comigo há 2 anos atrás, ele reapareceu por outra questão. Ele entra em primeiro lugar, porque esse caso aqui, ele ainda é minha responsabilidade. Por mais que saiu e voltou, eu acabo priorizando os casos que eu já atendi e acompanhei para sempre manter essa proximidade de atendimento e apoio para a família e para a criança. E aí, então, nesse momento que você observar que o teu paciente e a família estão prontos para seguir em frente, você faz a sessão de alta terapêutica. E essa sessão, ela é uma sessão divertida, tá? A gente pode fazer certificado, troféu, medalha. Existe uma finalização do caso de afastamento progressivo, que eu falo mais no psicoplano infantil, do como que a gente vai de fato fazer esse afastamento. Não é assim, a criança vinha 2 vezes por semana e do nada ela não vem mais. Isso não é justo com a criança nem com a família. Tem que ser progressivo, são pequenas etapas de afastamento até o dia dessa última sessão e aí sim o desligamento da criança e dos pais. Sabendo que talvez eles apareçam daqui a 1 mês com algumas dúvidas, com alguma dificuldade, tudo bem, porque você pode atender essa família dessa forma mais solta, digamos assim, né? Sem tanta a questão de semanalmente estar com você. Então a alta terapêutica ela vai acontecer nesse momento que você observar o caso, observar as metas que você estabeleceu para aquela família, para aquela criança, ver que estão prontos para seguir essa caminhada sem ter a psicóloga do ladinho deles toda semana. Agora, vamos falar dos casos em que a gente precisa encaminhar o caso. Como que isso acontece? Então a gente tem um paciente que vem vindo no processo, ele tem suas metas terapêuticas, porém ele não evolui, parece que tem algo que está acontecendo. E nem sempre a gente consegue saber exatamente o porquê. Claro, existem pais que não aderem ao tratamento, que não fazem o que você pediu, que é uma questão. Existe, de fato, alguns pré-requisitos que podem não estar bem elaborados naquela criança, que talvez ela precise para continuar o teu atendimento, ou realmente os pais estão na psicóloga, mas eles queriam uma fono. Né? Eles estão na psicóloga porque foi o que tinha horário, tinha vaga, mas eles querem que essa criança consiga estabelecer uma comunicação, uma fala melhor.
E aí vocês precisam alinhar com a família exatamente qual é a expectativa deles com o seu trabalho. Porque você não é a fonoaudióloga, você não é a terapeuta ocupacional, você não é, a psicopedagoga, você é psicóloga. Então cada um nessa questão vai ter a sua função específica no tratamento. Ah, mas a criança pode fazer tudo ao mesmo tempo? Pode! Só que às vezes esbarra em questões financeiras, de tempo ou realmente de disponibilidade dessa família. Então, tem famílias que sim, a criança faz todos esses terapeutas junto, tem família que não dá conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo, então cada vez prioriza um terapeuta e uma área de trabalho, e tá tudo bem também, são diferentes realidades que a gente precisa saber que existem. Claro que no mundo ideal, a criança tem acesso a todos os terapeutas que ela precisa, consegue trabalhar todas as áreas e evolui em todas as áreas e âmbitos ali de forma constante. Esse é o nosso mundo ideal. Mas aqui a gente trabalha com realidades e não com idealizações, não é mesmo? E aí nesse processo, ao ver que esse paciente não está evoluindo, que você vê que algo está acontecendo, você vai estudar o que pode ser. Ah, é a família que não está aderindo ao tratamento? Então vai conversar com a família. Senta com eles, explica, fala que eles precisam fazer a parte deles, que você está fazendo a sua, que não tem como a gente evoluir o caso se eles não seguirem as orientações feitas em casa, e vai tentar essa conversa. Ah, não deu certo, eles realmente não estão aderindo. Você tem duas opções. Seguir do jeito que tá, porque infelizmente as pessoas têm o livre-arbítrio delas, então você não vai conseguir forçar uma família a fazer o que você precisa que eles façam. Tem que partir deles a ação de fazer. De você sai a ação de ensinar, orientar, quantas vezes forem necessárias. Mas a família precisa pegar esse conhecimento e fazer acontecer. Se eles não fizerem, você vai poder falar, olha, estou fazendo a minha parte, não estou vendo vocês fazerem a de vocês, a gente vai ter um comprometimento na evolução de fulaninho. E é isso, claramente falando para os pais que a gente vai ter uma situação ali devido a esse comportamento deles, porque você está disposta a orientar, explicar, ensinar, eles não fazem o que você pede, o que você explica, ó, toda a questão de comportamento tem muito essa forma da resposta dos pais, a resposta dos professores, tem que ser consistente. Se eles ficam mudando o tempo todo, a gente vai ter situações problemáticas mesmo ali na questão comportamental. Então essa conversa clara e franca com os pais, ela precisa acontecer. Não precisa ter medo de ter esse tipo de conversa com os pais, porque está na nossa área de trabalho como psicólogos, é questão de orientação parental. Ou ainda, você percebeu que não é que os pais não estão fazendo, mas realmente a criança não está evoluindo, parece que tem algo faltando aqui nessa base do desenvolvimento, né? Não é uma questão emocional ou cognitiva, você vê que é uma questão de linguagem, que essa criança tem inabilidades na questão motora da fala, ou realmente na questão da comunicação, você entende que ela precisa de uma fonoaudióloga, então você vai sentar com a família e explicar que na sua área você trabalhou isso, mas que agora você vê uma necessidade muito grande dessa criança trabalhar a questão de fala e comunicação. E aí você faz uma cartinha de encaminhamento e entra em contato com uma fonoaudióloga da tua confiança, né? Porque você vai indicar o caso para alguém que você confia e gosta do trabalho. Conversa com ela, pergunta se ela tem agenda e encaminha o caso para essa profissional. E aí os pais encerram com você e vão para essa outra profissional. Ah, talvez eles voltem depois? Talvez volte, talvez faz lá um ano de fono, a fala ficou ótima, voltou para questões emocionais, porque agora ele se comunica, ele se expressa, e agora volta para psicóloga. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Beleza, gente? Era essas duas grandes questões que eu queria abordar nesse vídeo de hoje. Espero que tenha sido importante e útil para vocês. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que isso é importante para mim também. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!